Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje, com uma torta bem clássica, daquelas lindas que você já viu nos desenhos animados, nas séries, nos filmes por aí, a torta americana. Mas é torta americana de morango e você vai entender por que isso é tão bonito e tão gostoso e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Ficou curioso ou curiosa para aprender a fazer essa receita? Então papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que hoje tem torta americana de morango aqui no Bora Rangar. Para fazer essa torta americana de morango, você vai precisar de 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar cristal, 1 xícara de chá de manteiga sem sal gelada, 6 colheres de sopa de água gelada, 1 ovo e uma pitada de sal. Para o recheio, nós vamos usar 3 caixinhas de morango, 3/4 de xícara de chá de açúcar cristal, o suco e as raspas de meio limão, 1/4 de colher de sopa de amido de milho, uma pitada de sal, 1 colher de sopa de manteiga sem sal e 1 colher de café de baunilha. Olha, essa torta, ela vai dar um pouquinho de trabalho, mas é mais na montagem dela, né? Que a gente tem uma decoração para fazer, que é o que caracteriza ela como torta americana, né? Aqui a gente tem a mistura de alguns conhecimentos, essa massa que é uma massa clássica da confeitaria francesa, e aí esse costume de preparar esse recheio com frutas e especiarias veio da Inglaterra, especialmente com a torta de maçã. Mas nos Estados Unidos mesmo, você vai encontrar ela sendo feita, ela é muito tradicional. Você vai encontrar ela com mirtilos, com frutas vermelhas, com as blueberries, blueberries e mirtilo, né? A mesma fruta, na verdade, né? Aí você vai ver ela também com amoras e também o morango também é bem clássico e fica muito bonito, porque o morango, né? Ele tem essa cor viva e ele vai trazer isso para a nossa torta. Vamos começar então a nossa torta aqui pela preparação da nossa massa. Eu tô aqui com a farinha de trigo nessa tigela, eu vou adicionar o açúcar cristal. Você vai colocar uma pitadinha de sal aqui, e essa pitada de sal você já sabe, né? Para realçar os sabores. Muito importante, gente, faça sempre essa massa com manteiga sem sal, coloca essa pitadinha de sal, porque a manteiga com sal, ela tem uma quantidade de sal absurda, que vai acabar deixando a sua massa salgada. Então é muito melhor você fazer com a manteiga sem sal, controlar a quantidade de sal que vai entrar para que não fique salgado. Não é para estar salgado, é para ela, o sal é somente mesmo para realçar os sabores, tá? Aqui a gente tem a manteiga que está geladinha, cortada em cubinhos, ó. Então você vai adicionar ela aqui dentro nesses cubinhos. A gente já fez diversas massas de torta por aqui, inclusive os empadões, né, que são tradicionais aqui do Brasil. E sempre é isso, né? Basicamente farinha e manteiga. Manteiga sempre gelada vai conferir para a nossa massa a crocância que a gente quer para essa torta, tá? Então ela tem que estar gelada aqui para que a temperatura da massa não suba, ela se mantenha sempre fria, para na hora que ela começar a assar, através do choque térmico, a gente consiga promover essa crocância na casquinha da massa, tá? Adicionada a manteiga, a gente vai agora usar as pontas dos dedos para poder dissolver essa manteiga aqui dentro. Ó, vai dar um pouquinho de trabalho essa parte também, porque como é isso, né? A manteiga tá geladinha, então você precisa ir massageando, ó, e observa que eu só sujo a ponta dos dedos, tá? O meio da mão não sujo, tá? Por quê? Porque isso daí vai evitar você de ficar com a massa grudando na mão. Ó, e aí você vai massageando assim, ó, esfregando, né, com a ponta dos dedos essas bolinhas de manteiga, esses quadradinhos de manteiga que vão se transformando aos poucos em bolinhas, e daqui a pouco a gente já começa a ter a hidratação da massa que a gente quer. Tem que ter paciência e é uma terapia. Essa parte aqui é boa também para colocar a criançada para trabalhar junto com você aí na cozinha, né? Para poder ir pegando gosto, para aprendendo, para sentir a textura. As crianças gostam dessa parte manual, né? De se sujar, de ver a transformação acontecendo. Isso é uma coisa que sempre me encantou na cozinha quando eu era pequeno. Ver os ingredientes, né, crus e depois crus ou ainda não manipulados também, né, e depois as transformações que a gente ia submetendo a eles. Isso faz... é uma mágica, né? A gente primeiro vê como a coisa é e depois no que ela se transforma. E isso é muito gostoso, poder participar desse processo. Então, por isso, chama a criançada para te ajudar nessa parte aí, quem tem criança em casa. Eu sei que tem um montão de criança que assiste aqui o Manhã Diversa, fica ligadinho no Bora Rangar. Ó,
Faz essa receita junto com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô, com o titio, com quem tiver com você aí em casa, tá? Ó, aí você vai, observa que agora que eu já consegui dissolver a manteiga, que ela já começa a umedecer a farinha, a massa ela já começa a tomar uma forma diferente aqui dentro. A receita fala em 6 colheres de sopa de água gelada. Aqui na minha, aqui eu tenho 1,5, ó, que foi o que a gente precisou no teste. Por que a receita fala em 6 e você está usando só 1,5, Arthur? É aquela velha história da farinha, né, gente? Cada farinha vai pedir uma hidratação diferente. Então, deixa separado 6 colheres de sopa de água gelada, que pode ser que você use toda ela. Não adicione toda ao mesmo tempo. Faz igual eu, coloca uma parte e vê. Se a sua massa estiver ficando assim, ó, igual a minha, tá ficando agora, aí não vai precisar de mais água. E como é que eu sei que não vai precisar? Ó, você vai ver, ó. Você vai amassando a massa aí. Observa que eu não tô sovando, tá? Eu tô somente amassando para poder incorporar todos os ingredientes, né? Para tudo isso aqui virar uma coisa só. E aí ela tá se comportando como uma massa. Ó. Ela vai se transformando numa bolinha aqui no meio. Ela começa a limpar o fundo da tigela. Eu sempre falo sobre isso. Isso aqui é um excelente indicativo para o ponto da massa. E voilá, ó. A gente tem aqui uma massinha que já se formou. Então, olha aí, ó. Massinha já bem coesa, né? Uma bolinha bonita, lisinha. Não tem sova. E por que que não tem sova? Deixa eu passar uma água na mão que eu vou te explicar. Quando a gente sova a massa... Bom, na verdade, quando a gente hidrata o glúten... quando a gente hidrata a farinha de trigo, eu adiantando as coisas aqui. Quando a gente hidrata a farinha de trigo, a gente começa a desenvolver entre as moléculas do trigo e a água uma rede formada pelo glúten que está presente na farinha. A água ela serve como um elo para ligar, né, essas moléculas do glúten. Quanto mais você sova, ou seja, quanto mais você trabalha essa massa, mais desenvolvimento ao glúten você dá. E o que isso significa no resultado final da sua receita? Elasticidade. Só que a torta, ela precisa do contrário de elasticidade. Ela precisa de instabilidade. Ela precisa estar quebradiça. Essa rede de glúten, ela precisa ser bem fraquinha, para quando a gente assar, ela ficar crocante. Você vai morder e ao invés dela puxar na boca igual o pão, ela vai se quebrar. E aí é onde que está a mágica aí, de não desenvolver a rede de glúten, de não sovar a massa, justamente para que isso não aconteça, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa aqui, ó, em 2/3 para um lado e 1/3 para a tampa. Esse terço aqui do lado, ó, já vou trazer aqui para dentro da minha forminha. Tem uma forma aqui de fundo removível, tá? Para essa torta, que ela precisa dessa aparência, você vai precisar de uma forma dessa, tá? Então quem não tem, favor providenciar ou pedir emprestado para vizinha. Com certeza alguém na sua família, alguém vai poder te ajudar com isso aí. Por quê? Porque essa torta ela tem essa questão da aparência dela, né? O segredo dela tá no formato, na hora que você vai desenformar. Isso vai te impedir completamente de fazer e de se deliciar com essa torta? Não, claro que não. Você pode fazer sim, você pode desrespeitar, né, entre aspas, assim, essa regrinha e fazer do seu jeitinho aí, com a forma que você tem, que você não vai conseguir desenformar, não tem problema, tá? Aqui eu só tô te dando a dica para você que é apegado com essa questão da aparência, que quer, né, aquela torta dos filmes, então você vai precisar de uma forminha de fundo removível, tá? Aí a gente vai aqui, ó, depositando dentro da forma a nossa massa. Usando a ponta dos dedos, a pressão aqui com a mão, a gente vai escorregando a massa até ela completar o fundo da forma. E aí depois, né, que a gente cobrir completamente o fundo dessa nossa forminha, a gente vai começar a subir as paredes da forma com a massa, cumprindo aqui o mesmo movimento que a gente estava fazendo antes, né? Qual que é a ideia? Você vai pegando da parte que está mais acumulado de massa e vai arrastando para a parte que tem menos massa. Isso você vai sentir na ponta do dedo. Você vai ver que tem um lado que a massa se depositou mais. Isso é normal, né? A gente não é uma máquina. Então, conforme a gente vai espalhando, ela começa a se acumular nas bordas. Então, ela vai ficando com a borda mais grossinha
do que o centro. O centro já está bem fininho e na borda eu já começo a ter um pequeno excesso de massa. E aí, ó, quando isso acontece, você já começa a empurrar essa borda para que ela comece, né, ir aí subindo as paredinhas da sua forma, ó. Então a gente vai aqui com calma, com paciência. Dá para abrir no rolo, Arthur? Dá para abrir no rolo também. Você vai pegar um saquinho plástico, vai abrir ele no meio, vai depositar a massa ali e abre no rolo. Só que assim, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, por mais que demore um pouco mais, é um jeito mais democrático, você não acha? Que nem todo mundo domina, né, mexer ali com o rolo de massa. Mas a ponta do dedo, né, a gente já tá craque de usar. Então aí, ó, você vai com calma, vai fazendo do seu jeito, com paciência, lembrando que é uma fase ainda que as crianças podem mexer, não tem risco químico, não tem risco de temperatura, então tá liberado aqui botar a criançada para trabalhar junto com você nessa parte. Tem certeza que eles estão com essa parte da mobilidade aí, ó, de modelar uma massa mais em dia do que você, porque as crianças estão brincando de massinha na escola, né? Estão desenvolvendo essa motricidade, estão aí desenvolvendo, né, a habilidade com a ponta dos dedos. Então eles vão dar um show aqui, pode ter certeza. Ó, a gente vai... Aqui eu não vou subir essa massa até o topo da minha forma, porque essa forma minha é um pouquinho funda para o tamanho da receita. Então até na metade aqui onde a gente já chegou é o suficiente. Agora tem um detalhe, cheguei nessa parte aqui, eu vou dar uma atenção para os cantos, porque tem uma tendência desses cantinhos acumularem um pouquinho de massa. Então eu venho aqui, ó, empurrando meu dedo nos cantos para evitar esse acúmulo indesejado de massa aqui no canto, tá? Que ela costuma depositar ali por causa da movimentação dos nossos dedos, né? Observa também, ó, se em alguma parte não ficou fino demais, se não tem nenhum buraquinho para não vazar o nosso recheio e voa lá. Temos aí a nossa massa. Vou pegar uma faquinha aqui só para a gente fazer um detalhezinho, ó. A gente vem tirando uma rebarba aqui, ó, para ficar retinha. E também porque a gente vai precisar para a tampa. Então, ó, para a faca ali, vai girando assim. E aí depois a gente faz a retirada desse excesso que a gente riscou aqui. Tá certo? Bom, aqui eu tenho 2/3 da massa aplicada no fundo da forma e nas paredes, tá? E aqui 1/3 da massa que eu deixei para tampa. E eu já aproveitei para agilizar esse processo, eu coloquei 2 plastiquinhos, um por cima um plastiquinho por baixo. A massa você vai abrir com um outro plastiquinho por cima, eu já vou tirar o de cima aqui, então o de baixo fica, né? Vamos preparar o recheio, que eu vou rechear a massa e aí a gente vem fazer a tampa, que é a parte mais trabalhosa aqui de trabalho manual. Recheio é o seguinte, ó, eu vou pegar os morangos, muito fácil, tá? Morangos eu tenho aqui lavados e aí a gente cortou. Se ele tiver muito grande, você corta em 4, no sentido do comprimento, ó, tá vendo? Aqui é o comprimento do morango, né? E aí, se ele tiver muito grande, igual esse aqui, maiorzinho, você corta em 4. Se ele tiver médio, você corta em 2. Se ele tiver muito pequenininho, você não corta, tá? Para você ter pedaços de morango igual, para ele poder cozinhar por igual ali dentro do forno, ó. Vamos colocar aqui o açúcar cristal. E por que eu uso açúcar cristal? Porque primeiro é mais barato e depois que ele vai dar um brilho mais bonito ainda para o nosso recheio, né? Ele tem essa questão de conferir brilho nas caldas. Então o açúcar cristal é sempre melhor para a calda porque fica mais brilhoso. Aqui eu tenho amido de milho que vai ajudar a gente a dar textura nesse recheio, né? Vai lembrar uma geleinha aí. Aqui eu tenho também o suco do limão para ativar a pectina, para trazer também essa textura para o nosso recheio, essa textura de calda e também sabor, tá? Eu tenho aqui as raspas desse mesmo limão para trazer frescor, para trazer bastante sabor de limão, que equilibra legal com o sabor de morango, eles sempre andam muito bem juntos. Manteiga, 1 colher de sopa e o extrato de baunilha. Você pode colocar aqui canela, pode colocar cravo, noz moscada, né? Geralmente na torta de maçã, na clássica, vai essas especiarias, deixa um sabor muito gostoso. Aqui eu troquei a presença dessas especiarias pela baunilha,
né? Seria a nossa especiaria presente aqui. E aí eu quis trazer o frescor do limão, porque vai dar um toque todo especial. Mistura bem isso aqui, ó. Assim, vai ficar tipo uma pastinha, né? É isso aqui que a gente quer mesmo, tá? E ali depois no forno, né? Isso vai ficar aquele brilho bem vermelhinho, bem bonito. Vamos produzir essa tampa. Já vou passar o recheio aqui para dentro da massa, ó. Pra gente fazer a tampa e já ir tampando. Então coloca o recheio aí para dentro. Dá uma ajeitada nele aí, ó. Você pode até, como eu te falei no primeiro bloco, né? O choque térmico para essa massa, ele é essencial. Aqui no meu estúdio tá refrigerado, o ar-condicionado tá ligadinho. Mas na sua casa, dificilmente alguém tem ar-condicionado na cozinha, né, gente? Aqui é porque é um estúdio de TV, a gente precisa, né, refrigerar para os equipamentos aqui não estragarem. E também para minha maquiagem não derreter, né? Porque faz calor aqui dentro. Então o ar-condicionado fica ligado para a gente manter essas características aí do ambiente. Mas eu vou botar na geladeira e você vai fazer isso na sua casa, enquanto você prepara o corte aqui da tampa. Aí você já pode ligar o forno, tá? 220 graus para ir pré-aquecendo. Bom, aquele terço de massa que a gente separou para a tampa, você vai abrir igual eu abri aqui. Pode ser usando o rolo, pode ser na ponta dos dedos. É importante que você use esse plastiquinho aqui para fazer o transporte depois dele para cima da massa, tá? A gente vai cortar tiras de mais ou menos 2 dedos de espessura. Então, ó, você vem com a faca e vem cortando essas tiras. É muito interessante isso, ó. Geralmente o empadão, né, nosso, que é a nossa torta clássica, é o salgado. O empadão, né, aquele de frango com catupiry, que a gente gosta muito. A gente faz essa tampa e simplesmente leva ela para cima da massa e cobre. Você poderia fazer isso aqui? Claro, óbvio. Mas é que é clássica essa finalização, né? Essa aparência da torta americana é feita assim. Separa as tirinhas, agora eu venho com a torta aqui para fora. Né? Ficou rapidinho ali dentro da geladeira só para ilustrar, mas você faria isso, né? Você vai abrir a massa, então ainda vai demorar. Então esse tempinho na geladeira é importante, tá? Foi aqui mais para ilustrar. O que eu vou fazer? Eu vou começar pela das beiradas aqui, ó. Vou pegar a tirinha do cantinho aqui, com muita delicadeza para ela não se rachar. Aí a gente vem e aplica ela aqui no cantinho. E aí a gente vai repetindo esse movimento com todas as nossas tirinhas, ó. Acho que por aqui de baixo é melhor, ó. Vai acontecer de quebrar, pode ficar tranquilo, tá? Olha lá, ó. Foi só eu falar. A primeira saiu tão perfeita, você vai aqui, ó, com cuidadinho. Por isso que é importante... Eita, ó, não tem problema. Vou te mostrar o que você vai fazer, ó. Aí você vai dar o espaço entre uma e outra, respeitando o espaço, tipo o espaço da espessura de uma tirinha dessa que a gente formou. Aqui, ó, quebrou, não tem problema, ó. Você vai lá e faz com a quebrada mesmo, não tem problema, elas vão se unir ali no forno, então não se preocupa, tá? Vamos lá, e aí é isso, ó. Uma a uma, a gente vai tirando as tirinhas com uma delicadeza aqui, com paciência, né? É aquele, se você faz isso aqui para vender, esse trabalho que você está tendo agora, ele precisa ser precificado, porque é um exercício de paciência. Vai tomar o seu tempo também. Então, se você estiver pensando em fazer para vender, olha aí, ó. Você precisa precificar esse tempo que você está gastando aqui para fazer isso, tá? Por mais que seja uma receita simples, é uma receita que ela demanda esse trabalho manual, esse carinho, esse cuidado com a ponta dos dedos e com as mãos. Então, ó, tá vendo que não tem estresse, quebrou, a gente prossegue, vai retirando os pedacinhos quebrados, no final vai ficar bonito do mesmo jeito. O que você não pode é desistir de fazer porque quebrou a tirinha ali, ela vai quebrar, isso é normal. Ó, quanto mais delicado você tirar, melhor. Aqui, ó, praticamente vai sair uma inteira, ó. Aqui eu precisava desse pedacinho, ele se quebrou para garantir esse sucesso aqui para mim. E aí depois que você completar a primeira fileira, a gente vai fazer agora um xadrezinho ali, aonde vai ficar os quadradinhos bonitinhos para nossa massa se encaixar. Aqui, ó, mais um nesse sentido aqui na vertical, né? Depois a gente volta aplicando na horizontal.
Então é legal eu te mostrar esse passo para não gerar frustração aí. Você vê que na minha mão tá quebrando, tá vendo? Então na sua vai quebrar também. Pode ficar tranquilo. Depois você me conta no WhatsApp. Bota o WhatsApp aí na tela. Quem tá vendo aí a torta americana de morango em casa, anota o nosso WhatsApp. Eu quero ver o resultado da sua torta. Manda pra gente a foto e aproveita para me contar se a sua quebrou igual a minha ou se não, se você teve mais sucesso, se foi de primeira, se você tá se sentindo praticamente um Masterchef aí. Eu quero saber, tá? Ó, a gente vai aqui agora no sentido contrário. Tá quase, ó. Tá vendo? E um bloco, o nosso bloco aqui, ele tem em média de 12 a 15 minutos. E um bloco eu tô conseguindo fazer, então tenho certeza que você não vai tomar muito tempo aí, não. Você vai conseguir fazer também. Pera aí, eu vou tirar essa beiradinha aqui. Aí a beiradinha sai mais fácil, porque geralmente na beirada se acumula um pouco mais de massa, então ela vai ficar mais grossinha. E esse é um outro truque também, tá? Se você achar que fininho demais, assim, igual eu fiz, talvez você não vai conseguir dar conta, deixa ela mais grossa, não precisa abrir tanto. Você vê que eu abri muito maior para ficar bem fininho, para ficar bonito, né, no final. Mas você pode fazer mais grossinho aí na sua casa. Tá fazendo pela primeira vez, então tá liberado errar também, tá liberado adaptar para sua habilidade, para sua técnica aí. Mas, ó, tá dando certo aqui. Vamos lá. Você vai pegando e tem que ter paciência. Chama as crianças para ajudar, falei isso no último bloco, ó, vou colocar mais um pedacinho que faltou aqui para unir. E mais uns 2 ou 3 tirinhas ali a gente chega ao nosso resultado. Ó, lembrando, hein, o forno já está pré-aquecendo ali a 220 graus. Aí qual que é a sequência ali do forno? Ela vai entrar a 220 graus, vai ficar 15 minutos, depois você vai baixar seu forno para 180 graus e vai deixar mais 15 minutinhos, tá? Vai ser o suficiente. Se ela não tiver dourada ainda em cima, aí você deixa mais um pouquinho. Mas aqui para do nosso teste aqui, meia hora foi o suficiente. A última tirinha, ó, a briga das tirinhas, hein, gente? Ó, a última agora vai sair perfeitinho, se ela não tivesse caído aqui, hein? Fala aí, Gil. Tá dando agonia, Gil, de ver esse trabalho manual? Mas vale a pena, né, Gil? Fica bonito no final. Ó. Só mais um pedacinho, é o que o Gil falou, higiene mental, a cozinha é uma terapia, né, Gil? E esses trabalhos assim manuais que a gente tem que se concentrar para fazer com cuidadinho ali na ponta dos dedos, dá errado, a gente precisa trabalhar a mente mesmo como se fosse um budista, né, Gil? Uma coisa bem de concentração. Vamos lá, ó. Ó, vamos aqui agora finalizar essa massa para ela ir para o forno. Então eu vou pegar aqui, ó, um ovo, né? Não fala lá na receita que tem que ter um ovo? Você vai misturar a clara e a gema aqui. No caso aqui a gente não usa só a gema, porque a gente não quer só o dourado, a gente quer o brilhante da clara. A clara, ela tem essa característica. Geralmente a gente pincela o pão só com a gema, né? Mas para essa massa, a clara, ela vai deixar um brilhante como se a gente tivesse passado uma gelatina por cima. Então vai ser interessante, ó. E aí você vai pincelar tomando cuidado de passar isso só em cima da massa, tá? Não precisa pincelar o recheio, não tem necessidade nenhuma. Então, ó, gasta o ovo aqui em cima da massa, tirinha por tirinha, é claro, tá? Pra gente não esquecer de nenhuma. Então vem com pincelzinho desse de silicone, gente, é muito baratinho também. Você que gosta de cozinhar, vale a pena adquirir um, porque vira e mexe você vai usar ele aí na cozinha, tá? Ó, agora no sentido contrário, pra gente pincelar aqui os quadradinhos que ainda não pegaram do ovinho. E aí a gente vai aplicar por cima aqui, antes de levar ela pro forno ainda, açúcar cristal, que vai dar um efeito para finalização que vai ficar bem legal. Quer ver só? Muito simples. Eu quero aproveitar aqui, enquanto eu vou finalizando esse confeito, para mandar um beijo para Dona Conceição, lá do bairro Borboleta. Conceição, que é amiga da minha mãe, né? Elas fazem juntas aulas de artesanato lá no bairro. E a Conceição mandou um recado através da minha mãe falando assim, que era para minha mãe me dar um beijo, um aperto na bochecha e que ela adora a minha sambadinha. Conceição, o seu recado foi dado, o beijo foi recebido, o aperto na bochecha também, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, continua acompanhando o nosso programa aí, que tem muita coisa gostosa vindo para vocês por aí no Bora Rangar. A Páscoa tá chegando, semana que vem tá recheada de receitas aí de Semana Santa, né? Então fica ligado que vocês vão gostar. Ó, vou dar uma limpada aqui
nessa forma que caiu um pouquinho de ovo. E por que eu estou usando essa forma por baixo? Pode ser que o seu recheio dê uma vazadinha, porque ele é bem líquido, né? Então, para não sujar o seu forno, você coloca essa forma embaixo aqui, lembrando, né, que a forma é fundo removível. Então, ó, 220 graus, 15 minutos iniciais, depois mais 15 a 180. Tá pronta a sua torta. É legal dar uma esfriadinha para você comer, se você quiser comer ela quentinha ou bem gelada, tá bom? Ela ali tá faltando uns 2 minutinhos para ficar pronta, mas a gente já tem uma pronta aqui, chegou a hora de experimentar e ser feliz. Bora rangar, né? Que sobremesa maravilhosa, né, gente? Você vai ganhar seus convidados e quem você for presentear com essa torta aí, ó, primeiro pelo olho, né? Olha só, que coisa mais bela que fica essa fatia maravilhosa, ó. Vou ajudar com o dedo aqui para sair. E aí, essa bola de sorvete você vai servir junto, porque vale a pena, né? A gente tem um recheio aqui caprichado na acidez, né? Porque o morango, ele é bem ácido, a gente ainda colocou um limão. Então, uma bola de sorvete de baunilha, de preferência, né? Vai equilibrar tudo e deixar mais gostoso. Bom, que delícia. Se você gostou dessa receita, me segue lá, @Chef Arthur Veloso. Por favor, me dá essa moral. Vem falar comigo se você gostou da receita, se você fizer, posta foto, me marca, @Chef Arthur Veloso lá no Instagram, tá? Dá licença. Chegou minha hora de ser feliz. A rangar de hoje fica por aqui, amanhã tem mais.